Você não está dando conta de ficar 30 minutos sem pegar no celular. Você não está dando conta de se concentrar no seu estudo ou no seu trabalho sem ver o Instagram, sem ver o TikTok, sem dar uma olhada no videozinho aqui no YouTube. Você não está dando conta. E como que eu sei que você não está dando conta? Porque eu já passei por isso e porque eu estou passando por isso agora. Para quem não me conhece, meu nome é Thiago e eu sou policial penal do estado de Goiás. E agora, na Polícia Penal do Estado de Goiás, como não tem vaga para promover todo mundo, a gente tem que fazer uma prova de promoção. Então você tem que estudar para ser promovido. Você vai fazer uma prova para ser promovido. E essa prova exige muito de você, porque é uma prova onde tem vários concorrentes que estão ali num objetivo único, que é a promoção. A promoção é dinheiro. Então é basicamente uma prova de concurso com uma concorrência muito forte, porque tem poucas vagas. E eu comecei a estudar para essa prova e eu me deparei com os problemas da falta de foco, que era o mesmo problema que eu tinha lá quando eu comecei meu estudo para concurso, antes de ser aprovado. E por que eu estou te falando isso? Porque eu vejo que esse é o grande problema da maioria das pessoas à minha volta, que começam a estudar para concurso ou começam a ter trabalhos que tem que ficar concentrado a longo prazo. Então, as pessoas estão com falta de foco. Muitas vezes, hoje, a gente tem muitos estímulos. E a grande maioria dos estímulos são feitos pelo celular. Então, você tem rede social, onde você tem informação, você olha a vida alheia, você tem tudo ali. Vídeos no YouTube, onde qualquer coisa você vai aprender pelo YouTube. Você tem inteligência artificial, onde até para escrever as pessoas pedem para a inteligência artificial escrever para elas. E você tem vários estímulos de notificações, de mensagens que a todo momento estão chegando no seu celular. Então, a maioria das vezes, essa distração e essa falta de foco vem por causa dos estímulos mandados ali pelo celular. Então, por isso que eu me vi com essa dificuldade, porque como eu trabalho muito com o celular, então recebendo notificações, informações do meu chefe, ou também quando eu vou produzir conteúdo aqui, eu trabalho pelo celular, eu estou com o celular o tempo inteiro. E eu senti uma grande dificuldade de deixar o celular de lado para me manter focado para estudar. E aí acontece que a falta de foco ela acontece também por três problemas que não estão ligados muitas vezes ao celular, mas também à sua cabeça. O primeiro problema é a procrastinação. A procrastinação ela vai acontecer quando você tem a ânsia, a vontade de realizar outra tarefa ao invés da tarefa que você está fazendo, ou quando você não vê sentido na tarefa que você tem que fazer e aí deixa ela de lado para fazer outra coisa, ou quando junta as duas coisas. Então a procrastinação acontece nesse momento. Eu, assim como outros colegas, não víamos muito sentido em fazer essa prova para promoção. Porque, poxa, eu já tenho tempo de serviço, eu já tenho tempo para promover, por que eu não vou promover? Eu tenho que fazer prova de novo e tal. Então, o começo teve uma resistência muito grande da parte dos colegas em fazer a prova, e ainda tem de alguns. Mas eu entendi, pô, não tem outro jeito, tem que fazer a prova, então vamos estudar. Então eu parei de procrastinar e comecei a estudar todos os dias. E aí eu cheguei no segundo problema. E o segundo problema é se manter focado durante a tarefa. E aí, o se manter focado durante a tarefa, ele vai cair em três partes. Ele vai cair no ambiente, na própria tarefa, na dificuldade da tarefa e no estado da mente. Então, o ambiente, você tem que moldar o seu ambiente de uma forma que te deixe estudar. Eu estava acostumado com o estudo para concurso público, mas eu já tinha parado de estudar há um tempo. Então, meu ambiente já tinha mudado. Meu ambiente era eu ler um livro enquanto a minha esposa estava vendo uma série, eu conseguia me concentrar facilmente. O meu ambiente era antes de dormir, eu deitava na cama e lia um livro. Escrever, produzir conteúdo, sair para treinar, ouvindo um podcast para absorver algum conhecimento. Então, o meu ambiente não estava voltado para o estudo para uma prova. E está sendo difícil moldar esse ambiente. Então, tem esse problema do ambiente. E também tem um problema que o ambiente ele te traz várias distrações, né, que não podem ser, não podem existir essas distrações no seu ambiente de estudos para uma prova em si, porque isso vai te atrapalhar muito na sua concentração.
nem no ambiente de estudo, nem no ambiente de trabalho. Depois, eu tive uma dificuldade de me manter em flow. O que seria o flow? O flow é quando você está tão fundido com a tarefa que você se torna a tarefa. Então, quando você está concentrado de forma que você não vê o tempo passar. É o que o autor fala nesse livro aqui. Eu não vou nem ousar falar o nome do autor, ó, o nome dele aqui. Mas é o que o autor fala nesse livro aqui, né? O flow é quando você está tão focado que você nem sabe o que acontece. Ó. Conceito de flow. Estado em que a pessoa fica tão envolvida numa atividade que nada mais parece importar, em que a experiência em si é tão apreciada que nos integramos a ela mesmo a um alto preço, pela mera satisfação de vivê-la. É mais ou menos o que eu vivo quando eu estou fazendo os meus treinos de corrida. Eu estou tão envolvido na corrida que eu nem vejo o tempo passar. Então, eu tinha dificuldade de me manter focado dessa forma no meu estudo. Por quê? Porque a tarefa, ela exigia de mim algo que eu não estava acostumado. Então, eu tinha que buscar outras formas de fazer a tarefa. Então, essa é ainda, né, a maior dificuldade. E o terceiro ponto aí dessa dificuldade de se manter distraído, de se manter concentrado, aliás, focado, é o estado da mente. Então, a mente, ela está pensando em várias coisas ao mesmo tempo, você sente várias emoções durante o seu dia, você acorda alegre, depois você já fica irritado com alguma coisa que apareceu. Então, a sua mente, ela vai te sabotando ao longo do tempo. E muitas vezes, se você não consegue ter esse controle, você também não vai conseguir focar no seu estudo, porque você vai ficar pensando nos problemas e nas outras coisas que aconteceram durante o seu dia. Então, o ideal é você estudar de manhã, mas para mim é uma dificuldade estudar de manhã porque eu tenho outras atividades para fazer. Então, tem que deixar para estudar à noite. E aí já tem várias coisas que aconteceram no dia que eu tenho que lembrar. Então, tem esses dois problemas, né, que é a procrastinação e a distração, por causa do ambiente, por causa da tarefa e por causa da mente. O terceiro é a maneira, o tipo de foco que você vai encontrar. O tipo de foco que você vai encontrar, ele vem através do seu descanso e da sua excitação. Então vamos lá. Excitação não é uma excitação sexual, é basicamente a animação que você está. Tem um estudo que colocou pessoas cansadas, pessoas que não dormiram direito e pessoas descansadas em uma mesma sala para realizar as mesmas atividades que exigiam concentração. É natural e é normal que as pessoas descansadas elas consigam realizar atividades que exigem mais concentração ali durante o seu dia. Então elas conseguiram atingir um nível maior de foco nas atividades. Só que quando começaram as distrações, os barulhos, som alto, tudo, as pessoas que estavam cansadas, elas conseguiram atingir um alto nível de concentração também. E as pessoas descansadas diminuíram o seu nível de concentração. Por quê? Porque o barulho aumentou a excitação, aumentou a animação daqueles que estavam cansados. Então eles se animaram mais por causa do barulho, o cérebro entendeu que eles tinham que trabalhar e eles conseguiram realizar uma atividade maior de foco. Enquanto aqueles que estavam descansados, realizando a tarefa ali, o barulho passou a atrapalhar, porque eles ficaram excitados além do necessário. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que para estudar, você tem que estar no ideal do seu foco, no ideal do seu corpo, entre descanso e excitação. Então você não pode estar cansado demais, mas você também não pode estar excitado demais, porque isso daí vai te prejudicar na sua concentração em determinadas atividades, principalmente em atividade de estudo, de trabalho. E eu estou sentindo a dificuldade de chegar nesse ponto ideal. Tem dia que eu estou cansado demais, dia que eu fiz um treino muito intenso, como por exemplo ontem eu voltei a treinar para corrida, eu fiz treinos de tiro, então eu estava cansado quando chegou a noite. Tinha coisas para fazer do trabalho ainda. E aí eu acabei não conseguindo me concentrar bem. Ao mesmo tempo, tem dias que eu estou muito descansado, muito
e aí chega no trabalho, é uma animação, uma excitação que eu chego para estudar, eu fico pensando em outras coisas, então não estou conseguindo bater essa meta ideal. E nunca vai ter o ideal. Então a gente sempre vai ter esse problema aí do tipo de foco que você vai ter, porque às vezes tem atividades que você precisa de uma excitação muito grande, como por exemplo a corrida, a atividade física, você precisa estar excitado para realizar essa concentração, esse foco na atividade física. Mas para isso tudo você tem que estar um pouco menos excitado. Então, essas são as dificuldades que eu encontro e que você provavelmente encontra para você estudar e para você se manter concentrado no trabalho. Então, como que a gente vai resolver isso? Como que a gente vai tentar entrar no flow e se manter mais focado para aprender muito, para ter um ultra aprendizado? A gente vai começar a dividir os nossos blocos de tempo de concentração. Então, você vai se manter concentrado durante um curto período de tempo no começo e aí você vai aumentar essa concentração. Por que um curto período de tempo? Porque se manter focado, ser uma pessoa focada é treino. Então você vai treinar o foco. Você vai começar o seu foco com 25 minutos. Então, 25 minutos focado, realizando somente aquela atividade. 5 minutos você sai para fazer outras coisas e volta e se mantém 25 minutos focado de novo. Você vai fazer isso 4 vezes. Até que na quarta vez o seu descanso não será de 5 minutos, será de meia hora. Ou 15 minutos. Põe 15 minutos que é melhor. Meia hora é muita coisa. Então você vai fazer um pomodoro, que a gente chama a técnica do pomodoro. Conforme você for melhorando a sua concentração, sentindo que você pode ficar mais do que 25 minutos, fique mais do que 25 minutos. Então fique meia hora, depois 40 minutos, 50 minutos, uma hora. Por quê? Quando você divide muito o seu tempo de concentração por curtos períodos de tempo, é difícil chegar no flow. Por quê? A hora que você está chegando no flow, você para. Então, quando você vê que você está conseguindo se manter mais focado, provavelmente chegando ali no flow, você vai aumentar o seu tempo de concentração. Segunda coisa, você vai diminuir as suas distrações e até zerar se possível. Deixe o seu celular na sala e vai estudar no escritório. Ou se você estuda na mesa da sala, deixe o seu celular lá no seu quarto. Zere as suas distrações. Se você tem um relógio como esse daqui, zere as notificações do relógio. Ou se você ficou olhando demais, tira o relógio e deixa junto com o celular lá no quarto. Então, zere as distrações o máximo possível. Desligue a televisão quando você for ler um livro. Se mantenha focado 100% naquilo ali. Tá? E o terceiro tente colocar a sua dedicação 100%. Tente estar presente 100% naquilo ali. Tenta extrair tudo da sua mente e focar 100% naquilo ali. Ah, mas eu briguei com a minha mulher hoje. Não importa. Sentar para ler o livro, pense só no livro. Sentar para estudar, pense só no seu estudo. Sentar para trabalhar, pense só no seu trabalho. Tente estar 100% presente na atividade que você está fazendo e zerar os seus pensamentos. Essa é a parte mais difícil de se manter focado. Beleza? Então, esses são os ensinamentos basicamente desse livro aqui, Ultra Aprendizado, do Scott Young, né, que ele ensina a gente a aprender, como que a gente vai aprender, e o livro Flow, a Psicologia do Alto Desempenho e da Felicidade, que eu não vou falar o nome desse autor aqui porque é muito difícil. Então, pessoal, se a gente juntar esses dois conceitos aqui, de manter o foco e se manter em flow, a gente vai conseguir realizar qualquer atividade, tá? Foi assim que eu consegui realizar um dos meus estudos quando eu passei no concurso, foi assim que eu consegui realizar os meus treinamentos e a minha prova para maratona, porque eu aprendi a fazer o que eu tinha que fazer e eu me mantive focado em flow naquelas atividades. E hoje eu estou tentando voltar a isso aí e eu te proponho esse desafio de se manter concentrado o máximo possível, beleza? Coloque um tempo para você estudar de meia hora, 25 minutos. Elimine as distrações e se mantenha 100% naquela atividade, dedicado àquela atividade. Se você quer mais conteúdo como esse aqui, se você quer mais insights como esse aqui, de uma forma diferente, mais fácil de você absorver, como por exemplo a leitura, só você entrar no link que está na descrição e se inscrever na minha newsletter. A newsletter chama Aquecimento,
que é para toda segunda-feira você começar a sua semana se aquecendo com um insight novo, com uma coisa nova para você se manter focado e melhorar de alguma forma nas atividades que você está realizando. Nas quartas e nas sextas, futuramente terão e-mails também para você se manter nesse mesmo estado, só que e-mails mais aprofundados, e aí já vai ser uma lista mais VIP, que se você quiser entrar mais para frente eu vou te falar como que você vai entrar nela, tá? Mas clica aqui no link da bio para você já se inscrever na newsletter e toda segunda você receber esse e-mail para você já começar a sua semana de uma forma diferente, mais produtiva, indo para cima do seu objetivo que você quer chegar. Beleza? Espero que esse vídeo tenha te ajudado, espero que você tenha aberto a sua mente de uma forma diferente de como se manter focado, porque eu acho que muito pouca gente faz essa análise. E eu espero que eu tenha te ajudado bastante, que você continue aqui comigo, beleza? Então é nóis, tchau, obrigado.